Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, memória de São João Maria Vianney, dia do Padre, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Mateus 13, versículo 58. Jesus suscitou muita admiração, mas, curioso, não foi aceito por todo mundo. A gente pode até identificar várias razões. Uns ficaram com inveja da sua popularidade, ou se sentiram ameaçados em suas posições de liderança. Outros perceberam que aceitá-lo seria mudar de vida, reconhecer o amor misericordioso de Deus em sua vida. No geral, podemos dizer, muita gente gostava de Jesus, o admirava, mas não foi capaz de dar o passo decisivo, crer em Jesus. Jesus voltou à sua terra, Nazaré, e estava pregando na sinagoga. No início, todos estavam admirados com a sua palavra simples e forte. Aos poucos, a reação passou da admiração à revolta. Acharam que, sendo ele uma pessoa crescida naquela comunidade, não poderia ter aquela sabedoria toda, nem fazer milagres como diziam que ele fazia. Julgaram então que Jesus estivesse exorbitando, arvorando-se a ser quem ele não era. Você não é um profeta coisa nenhuma, alguém deve ter gritado lá do fundo da sinagoga. Num certo momento Jesus lamentou-se. Um profeta só não é bem estimado em sua própria pátria e em sua família. Eles não tinham fé. Jesus nem pôde fazer os milagres que sempre fazia nessas ocasiões. Essa visita à sinagoga de Nazaré, segundo o Evangelho de São Lucas, terminou mal. Jesus foi expulso da sinagoga. Afinal, não creram em Jesus. Por quê? Aparentemente porque conheciam a sua família. Só por isso? Começaram a dizer que ele era o filho do carpinteiro, que a mãe era Dona Maria e os primos e irmãos dele eram Tiago, José, Simão e Judas. Não havia essa palavra primo na linguagem deles. Para eles, primos, tios, sobrinhos eram irmãos. E as irmãs também moravam por ali, casadas com certeza. Primas, claro. Afinal, Jesus era uma pessoa conhecida, de uma família dali, gente da comunidade. E era isso que eles não engoliam. Não podiam admitir que Deus estivesse agindo por meio de uma pessoa assim de origem humilde, de um vilarejo sem importância. Esse era o problema. Eles estavam contrários exatamente ao modo como Deus estava agindo na dinâmica da encarnação. A encarnação é a modalidade pela qual Deus enviou seu Filho, Deus como ele, nascido na carne. Nascido na carne quer dizer nascido na fraqueza humana. Como disse Paulo, nascido de uma mulher. O povo de Nazaré reagiu contra a encarnação. Não aceitaram uma manifestação de Deus assim tão próxima deles. Vamos guardar a mensagem. A encarnação do Verbo é a verdade que desnorteia, que escandaliza o povo de Nazaré. E pessoas de hoje também. Essa reação não está muito longe de nós, não. Tem muita gente que espera Deus agindo apenas lá de cima,
sem passar pela fraqueza de pessoas aqui da terra e da terra dos pobres. Jesus ressuscitado conferiu a missão aos seus apóstolos e os enviou como seus missionários. Comunicou-lhes o seu Espírito e deu-lhes o seu poder. Assim, a sua igreja continua o seu ministério. Os pastores da igreja, em nome de Cristo, continuam o seu ministério de perdoar, de ensinar, de conduzir. Os líderes das comunidades, os nossos pastores e todos os servidores do povo de Deus, homens e mulheres, em nome do Senhor, continuam orientando, evangelizando, abençoando. A atitude do povo de Nazaré se repete. Somos conhecidos, conhecem nossos pais e nossos irmãos, sabem de nossa origem humana e periférica, na maioria. Só na fé podem acolher o ministério de Jesus Salvador que nós exercitamos. Só na fé podem acolher a palavra que nós pregamos em nome do Senhor. Sem a fé, correm o risco de fechar as portas para a graça que nós comunicamos. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Mateus 13, versículo 58. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, não foi fácil para os teus conterrâneos te acolherem como profeta e Messias. É que eles estavam aguardando alguém que viesse de fora, dos círculos de poder, alguém que se mostrasse poderoso e superior. Mas tu, de acordo com o teu pai, vieste na humildade de um galileu, daquela terra esquecida, com a sabedoria da convivência com o povo trabalhador e com a força da confiança em Deus. Tu, Senhor Deus verdadeiro, assumiste a condição humana e te expressaste na cultura do teu povo. Assim nos ensinas a dar valor ao que somos e a valorizar os outros ao nosso redor. Agindo assim, abrimos o caminho para te reconhecer agindo na igreja e por meio dela, esta comunidade humana e frágil que carrega a grandeza de tua palavra e a força de tua graça redentora. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Hoje é dia de São João Maria Vianney. Ele se ordenou padre enfrentando muita dificuldade de aprendizagem, mas tornou-se um sacerdote amado e admirado, zeloso confessor e orientador espiritual. Por causa dele, hoje é o dia do padre. Reze hoje pelo padre de sua comunidade. Reze também pedindo ao Senhor santas e numerosas vocações para a sua igreja. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos,
inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Padre João Carlos, daqui fala Ana Isabel, a partir de Luanda, Angola, e gostaria de partilhar o meu testemunho com vocês com relação à meditação da palavra. Dizer que anteriormente eu recebia a partir de uma pessoa muito próxima que partilhava comigo constantemente, mas depois tive a graça de ser incluída diretamente no grupo e passei a receber a meditação da palavra diretamente. No início eu sentia uma certa preguiça, havia dias que eu ouvia, havia dias que não, mas há 3 ou 4 meses para cá eu passei a fazer deste exercício uma das minhas atividades diárias. E hoje, sem medo de errar, eu posso dizer que sempre que saio de casa, sem ouvir a meditação da palavra, eu sinto que alguma coisa estivesse a faltar em mim. E logo o meu cérebro apita e sou obrigada, não é, a ouvir a meditação da palavra. Mais do que isso, este mês de julho também vivi uma experiência extraordinária, fenomenal, fora do comum. Eu sofri uma intervenção cirúrgica no dia 4 deste mês e antes deste dia eu estava aflita. Eu tinha o meu coração apertado, eu tinha receio que alguma coisa não corresse bem, porque seria a 3ª vez que eu iria para um bloco operatório. E no dia 4, que seria o dia da intervenção cirúrgica, isso de tarde, de manhã eu tinha que internar, a caminho do hospital, eu senti que estava a faltar alguma coisa, então decidi ouvir a meditação da palavra. Qual foi o meu espanto? Era a mensagem daquele dia. No dia 4, a mensagem era que precisamos vivenciar as tempestades com serenidade, com fé e com tranquilidade. E neste dia a mensagem trazida era o episódio que Jesus viveu com os discípulos no barco. Então, depois de eu ouvir aquela meditação da palavra, Padre João Carlos, aquilo foi automático. Eu me senti calma, cheguei na clínica serena, tranquila. Às 15 horas fui para o bloco operatório. A intervenção cirúrgica correu tranquilamente. Acredito que Deus esteve comigo e Maria foi abrindo todas as portas e segurando a mão de cada médico que tocou no meu corpo. E aquilo foi uma experiência muito, mas muito boa. Eu senti que foi Deus que me trouxe aquela mensagem naquele dia, vendo que eu estava aflita e que possivelmente a minha aflição pudesse interferir naquilo que era o êxito daquela intervenção cirúrgica. Então, eu hoje, mais do que ninguém, eu posso dizer que as meditações que temos ouvido diariamente têm servido como um bálsamo para as nossas vidas. E hoje eu não consigo passar um dia sem ouvir a meditação da palavra. Ana Isabel, a sua mensagem, o seu depoimento nos traz muita alegria. Primeiro porque identificamos que você conseguiu integrar na sua rotina esse momento diário de intimidade com Deus. Uma lição para todos nós. E segundo porque você viveu uma bela experiência com a palavra no momento em que você tanto precisava de paz interior e de confiança em Deus. Louvamos a Deus por sua vida de fé, Ana Isabel.
Na semana que vem, nós vamos realizar o seminário de Salesianidade no Recife, no auditório da AMA, na parte da tarde. O seminário é dirigido a voluntários, associados e ouvintes. Informações pelo fone ou WhatsApp 81-3224-9284. Até amanhã, se Deus quiser.